dossiê e ele ameaçou falar. Tanto é que você viu a grita no dia que eu mandei prendê-lo. Você viu todo mundo a base do governo se solidarizando aqui com ele. E esse cidadão é o mesmo que está nas mensagens que operava dentro do Ministério da Saúde. Você viu a solidariedade que todo mundo teve. Na hora que eu mandei detê-lo aqui, todo mundo correu lá para baixo, para a sala, e porque não sei o quê, e era entrevista dizendo que eu era o cara pior do mundo. Esse cidadão que teve apoio da base do governo aqui, que teve a solidariedade de senadores, esse cidadão era o grande operador dentro do Ministério da Saúde. E o coronel Elcio, senhor presidente, afastou. Vírgula, presidente. Eu não corri atrás de ninguém. Não diga a base do governo. Eu não corri atrás de ninguém. Senadores daqui. Assegura a palavra ao senador. Inclusive, Vossa Excelência. Senhor presidente, Assegure. senhor presidente, só para concluir. eu não tumulto. Dando entrevistas aí. Presidente, Dando entrevistas. presidente, se Vossa Excelência quiser falar de rolo, presidente. Assegure a fala do Fala a hora que você quiser. Vossa Excelência não seja... Fala a hora que você Vossa quiser. Excelência não seja covarde. Vamos nos Covarde é inscrever, você. senhor Vossa Excelência não seja covarde. Eu já Covarde é levantei. Respeite esses senadores e a Você é disposição. covarde. Não Eu seja não. desrespeitoso. Senhor presidente, Vossa Excelência nos está assegure acostumado a palavra. gritar aqui. Larga de ser covarde, não faça isso. Vossa Excelência vem aqui acusar os senadores. Veja, Vossa Excelência tem o direito de ter as posições que tem. Seguir a ordem. Vossa Excelência tem o direito de ter as posições que tem, mas não seja desonesto com seus colegas. Não sou não. É sim. Como é não? É sim. Não teve a solidariedade ao Roberto? Vossa Excelência fez aqui, agiu de um jeito com um. Olha que eu prenderia todos de vocês, hein? Não era meu não. Do trato que eu tenho com Vossa Excelência no particular. Agora aqui na CPI, Vossa Com a palavra ao senador Radolfo. Presidente. Vossa Excelência agora vai ficar com o presidente. Primeiro, senhor presidente, fazer um registro de que se há qualquer elemento que vincule o senhor Evanildo ou outro que tenha requerimento aprovado ou por ser aprovado no âmbito desta CPI, eu sou da defesa de que deve ser ouvido. Eu nunca votei contra a convocação de quem quer que seja nessa CPI que tivesse pertinência temática com o apuratório. Obviamente que não concordo com todas as tentativas de se pautar a convocação aqui, porque muitas das vezes mira numa situação para atingir politicamente outra. Aí não é papel da CPI. Aí as questões particulares, pessoais, resolvam lá fora. Aqui não. E isso aconteceu aqui por diversas vezes. Agora, quando há qualquer elemento que vincule quem quer que seja, repito, a CPI deve ouvir. Agora, não cabe também a esta CPI fazer o que quer sem respeito às regras. É preciso que se respeite as regras. Se há suspeita, repito, tem que apurar, tem que investigar, tem que buscar as provas, tem que buscar as evidências. Sempre defendi isso aqui. Se tem alguém aqui que obstrui investigação contra protegidos especiais, não são os senadores da base do governo. Aqui há um núcleo que é contra investigar aquilo que a Polícia Federal já apurou e aponta provas e evidências. É só quem está acompanhando a CPI conferir como agem numa situação e como agem em outra. Porque as decisões liminares do Supremo, elas, em muitos momentos, até dificultaram o trabalho da CPI, é verdade. Com relação à questão dos governadores, com relação a depoimentos que vieram aqui, depoentes que vieram aqui e tiveram a possibilidade de ficar em silêncio, isso atrapalha. Agora, é do devido processo. É do devido processo. Se discordamos, recorremos, buscamos a inversão dessa decisão. Mas aqui há movimentos que estão caminhando na proteção de governadores desde o início. Porque engana-se ou tentam enganar a opinião pública ao dizer que não estão investigando os estados porque o Supremo proibiu. O Supremo não proibiu investigar os recursos federais repassados aos estados e municípios. Não, senhor.
O Supremo deu abrigo aos governadores para não vir aqui. Agora, tem algum impedimento para ouvir secretários de Estado? Não, não tem. Tanto que nós ouvimos aqui o lado do Amazonas. Ouvimos ele aqui. Tem impedimento para ouvir empresários que negociaram com governadores, com prefeitos? Não, não tem. Agora veja, a Polícia Federal realizou operações em 23 estados da federação. Há suspeitas fortíssimas de roubalheira com milhões e bilhões de reais. Dinheiro da Covid que foi desviado. Suspeitas, indícios de corrupção ativa, de corrupção passiva, de organização criminosa, de fraudes. Mas não querem investigar e não brigam para fazer isso. O caso do Consórcio Nordeste, nós estamos aqui roucos de tanto gritar, vamos investigar o escândalo do Consórcio Nordeste, mas não querem. Não querem. Simplesmente optaram por blindar o Consórcio Nordeste, proteger aqueles que até aqui me parece ter sido o personagem da roubalheira central. Porque falam em relação ao governo federal, mas não apresentaram uma prova sequer até agora. E eu disse e repito, no dia que tiver uma evidência contra quem quer que seja, minha posição vai ser exatamente a mesma, de condenar quem fez coisa errada. Não tem chance de eu fazer defesa de alguém que tenha cometido ilícito. Mas até esse momento, as provas não foram apresentadas. E no dia que apresentar, vamos apurar. Vamos enquadrar. A lei é para todos, mas nós não podemos sair de uma comissão como essa, com essa imagem de que o foco é no governo federal e a proteção é nos estados e municípios. E aí, senhor presidente, eu queria fazer aqui uma observação com tristeza, porque agora há pouco eu ouvi o relator falando em roubalheira no governo federal. Roubalheira, roubalheira, roubalheira. Não apresentou uma prova até agora de que tenha havido o pagamento de 1 centavo de real pelo governo federal a quem quer que seja. E se tiver alguma evidência, repito, quem cometeu ilícito vai pagar por ele. Agora, não dá para fazer acusações aleatórias, e especialmente no ambiente onde não se quer investigar com profundidade o que está acontecendo no Brasil real. Fizeram acusação aqui à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Que coisa! Dizer que o Ministério Público Federal sabia e a Polícia Federal sabia. Isso é uma acusação grave. Porque a Polícia Federal não pertence a governo. A Polícia Federal pertence ao Estado brasileiro. Pertence ao país. Não é vinculada ao governo atual, não foi ao passado e não será no futuro. Então não cabe fazer aqui, ainda que indiretamente, qualquer apologia à omissão da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal. Porque o que esta CPI não está fazendo aqui, a Polícia Federal está fazendo nos estados e municípios. As operações estão acontecendo, as prisões estão acontecendo, empresas sendo enquadradas. Então, vamos com mais respeito às instituições, com mais respeito às instituições. Outra coisa, em relação a essa empresa, a VTC Log, tem que investigar. Está desde o começo falando aqui, mas vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, ou não é verdade? Investigue, tem evidências, mostrem, e vamos apurar. Agora, essa empresa atua no governo federal, sabe desde quando, presidente? Desde 1998. O governo do PT. Essa empresa começou lá no PSDB, passou pelo governo do PT. Sabe quem era o ministro da Saúde? 2003 a 2005. Humberto saiu daqui, eu queria falar com ele. Foi na época dele, na época do ministro Humberto, essa empresa estava prestando serviço ao país. Não estou fazendo acusações. Eu estou dizendo que essa empresa tem um histórico de governos que passaram por PSDB, que passaram por PT, que passou por MDB e que está aí prestando serviço. Eu não vou discutir o mérito administrativo, senador Tasso, porque o mérito administrativo, quem está dentro da administração é que faz essa análise. Se é uma empresa que tem expertise, estrutura, e que em razão da sua expertise, da sua estrutura,
passou por todos esses governos? Não cabe a quem quer que seja fazer qualquer tipo de ilação. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ser incoerentes e fazendo acusações aleatórias, aquilo que muito se condenou, inclusive dentro dessa casa, em relação a operações que aconteceram no Brasil afora. Hoje, aqui se faz pior. Hoje, aqui se faz pior. Então, presidente, muito respeitosamente, eu digo que a investigação é devida, é necessária e temos que fazer com profundidade. Todos nós, sem blindagem, sem proteção a quem quer que seja. Mas a investigação séria é primeiro aquela que protege o próprio processo. Quem acusa primeiro para investigar depois, já começou errado. Então eu faço uma ponderação para que a gente aprofunde nas investigações, seja em relação a esse cidadão, a CPI já recorreu. Cabe ao ministro reavaliar os fundamentos da decisão com os argumentos apresentados pela CPI e, havendo dúvidas, que leve ao plenário, o plenário decida. Mas eu duvido que, se houver algum elemento de conexão com relação a esse depoente, que o próprio ministro não tenha a possibilidade de fazer a análise e reconsiderar a sua própria decisão. Mas o apelo que faço é que todos nós tenhamos a cautela de não fazer aqui, nesse ambiente de CPI, senhor presidente, uma disputa pessoal. Eu acho que esse não é o caminho, eu acho que essa não é a postura de senadores da República. Todos nós aqui cumprimos uma missão em nome do país. Cada um dentro do seu espectro político, cada um dentro da sua visão política, mas todos nós representamos os nossos estados no Senado Federal com igualdade de condição. Então não cabe aqui fazer qualquer tipo de ilação, ainda que indireta, a quem quer que seja, a colegas. Não somos nós aqui aqueles que estão como objeto dessa CPI. Então vamos avançar com os trabalhos. Vossa Excelência sabe que eu tenho uma postura firme aqui, mas sempre procurei tratar os colegas com respeito. Não acho que seja o caminho cumprir papel que muitas das vezes extrapolam os limites e a finalidade desta própria CPI. Agradeço, Vossa Excelência.